Fala moçada, eu sou o Giovanni aqui para dar continuidade a esse capítulo. A gente está estudando aqui origem da vida, origem dos seres vivos. Já tivemos uma aula falando da geração espontânea, da abiogênese, uma aula falando da biogênese, que a vida surge a partir de outra vida pré-existente, e hoje a gente vai falar da evolução química, né? A evolução química, na verdade, é uma hipótese. Lembra que a gente terminou a nossa aula em relação à biogênese falando, se a vida surge a partir de outra vida, temos um problema. Como surgiu o primeiro ser vivo, certo? Então agora eu não tenho aqui respostas para dar para vocês. Na verdade eu tenho aqui algumas hipóteses que não são minhas, né? São cientistas, alguns cientistas importantes que trouxeram algumas hipóteses para que a gente possa discutir se elas são válidas ou não. Legal? Então bora lá falar então dessa evolução química e outras hipóteses para, né, a origem do primeiro ser vivo. E a primeira hipótese, gente, é uma hipótese muito doida, né? Uma hipótese muito doida falando que a vida, ela veio de outro planeta, falando que a vida, ela teria vindo do espaço. Agora vamos pensar, galera, se a vida realmente tivesse vindo do espaço, né? Uma possibilidade, é uma hipótese. Hipótese pode ser a mais doida possível. Lembra do método científico? Eu tenho uma hipótese e eu vou testá-la, certo? Agora vamos pensar, se a vida realmente veio de outro planeta, o que acontece? Quando ela vai chegar no nosso planeta e ela atinge a atmosfera, galera, é um impacto muito grande, certo? Um impacto muito grande. Então, em relação até atingir a superfície, né, do nosso planeta, uma explosão total. Que tipo de ser vivo iria sobreviver a essa explosão, né, gigantesca? Talvez você vai dizer, ai professor, talvez alguma bactéria. Cara, provavelmente nenhum ser vivo vai sobreviver a uma explosão como essa. Certo? Então a panspermia cósmica ou cosmogênese é uma hipótese que diz que a vida teria vindo de outro planeta. Rapidamente essa hipótese ela foi descartada, né? Porque os cientistas começaram a discutir, falar, não tem como, não vai ser uma aterrissagem tão simples, vai ser impactos, né? Pauleira, né? Quebradeira, e quem vai sobreviver? Provavelmente nenhum ser vivo vai conseguir sobreviver a esse impacto. Ok, só que essa hipótese, de 1986 para cá, ela vem ganhando um pouco de força, novamente, certo? Ai, professor, tem cientista que na atualidade defende a panspermia cósmica ou cosmogênese? Tem, e cientistas importantes defendem essa ideia. Só que eles defendem uma ideia que a vida ela não teria vindo pronta, tipo um extraterrestre e aterrissou aqui no nosso planeta. Não, que teriam vindo ingredientes de outros planetas. Como assim, professor, ingredientes? Por exemplo, um material genético. Talvez um DNA tenha vindo do espaço, um RNA tenha vindo do espaço, talvez alguns tipos de moléculas de substâncias químicas tenham vindo do espaço, certo? Então essa ideia de que a vida ela tenha vindo do espaço, ela está ganhando uma força aí na atualidade. Mas não que a vida veio pronta, mas que teria vindo o quê? Ingredientes, algumas substâncias que possibilitaram que surgisse a vida no nosso planeta. Lembrando que nosso planeta ele tem, né, uma questão de temperatura bem adequada, quantidade de água muito interessante. Então, se eu tenho de repente condições favoráveis e ingredientes que vieram do espaço, talvez isso possibilite ao longo de bilhões de anos. Veja, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Ao longo de bilhões de anos, talvez essas substâncias químicas elas possam reagir e a partir dessas reações químicas teria surgido a primeira célula, o primeiro ser vivo, certo? Então, bora lá, vamos falar aqui sobre essa evolução química. Falando de uma evolução química, a gente está falando de uma hipótese, gente, chamada de hipótese heterotrófica, certo? E os defensores dessa evolução química são dois cientistas. Nós temos o Oparin, certo? E nós temos o Haldane. Então, quando fala de evolução química, dois cientistas, o Oparin e o Haldane. Vou anotar aqui para você, né, para que você possa se organizar. Quando a gente fala de evolução química, a evolução química nós temos o quê? Temos dois cientistas, um é o Oparin, o outro é o Haldane. Você vai ver aí nos exercícios falando, Oparin e Haldane, né? São os defensores dessa hipótese, né, chamada aí de evolução química. O que o Oparin e Haldane eles escreveram? Qual foi, né, a ideia deles? Eles falaram assim, olha, a gente imagina que
no início, né, 4,6 bilhões de anos, 4,65 bilhões de anos, o nosso planeta teria surgido ali, né, a partir de uma grande explosão, um Big Bang, certo? E como surgiu a partir de uma grande explosão, essa é uma ideia, né, da evolução química, esse planeta ele teria ficado aquecido por muito tempo, vários milhões de anos ali, o nosso planeta ficou muito aquecido, as condições aqui eram inóspitas, erupção vulcânica, radiação, né? Aqui a questão, né, chovia muito, só que essa água caía no solo e como esse solo estava muito aquecido, essa água rapidamente evaporava. Então um dos elementos químicos que tinha na atmosfera primitiva, o vapor d'água, certo? O vapor d'água, o hidrogênio, a amônia e o metano. Essa é uma ideia, então, de Oparin e Haldane, que a atmosfera primitiva teria esses elementos aqui, metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio. Já adianto para vocês, tá, galera? Na atualidade, a gente sabe que não é bem assim, né? A atmosfera primitiva não foi composta exatamente de acordo com o que Oparin e Haldane eles descreveram. Mas é interessante a hipótese dele. Vamos acompanhar então. Metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio. Então o vapor d'água se condensou, né? E ao longo de milhões de anos, o que vai acontecendo? A Terra vai se resfriando, certo? Então eu estou aqui, na verdade, defendendo aqui, nesse momento, o ponto de vista de Oparin e Haldane, né? Então eles vão dizer, a Terra, né, chove muito, essa água evapora, chove muito, essa água evapora, chove muito, essa água evapora, chega um momento que a Terra resfria. E nesse momento que a Terra resfria, vai formar os primeiros rios e mares, né? E aí, professor, já vai ter peixe ali? É lógico que não, né? É lógico que entre formar um rio, o mar e ter vida é um longo caminho, certo? Um longo caminho. E aí a atmosfera primitiva tinha lá hidrogênio, amônia, metano e vapor d'água, radiações e raios forneceram energia para reações químicas. Essa é a ideia deles, certo? E aí, a partir de elementos químicos simples, como hidrogênio, amônia, metano e vapor d'água, surgem elementos químicos mais complexos, como açúcares, ácidos graxos, aminoácidos e bases nitrogenadas. Então, por que a gente chama de evolução química? Porque a gente vai tendo uma evolução química mesmo, né? A partir de, né, substâncias químicas mais simples, surgem substâncias químicas mais complexas. E essas substâncias químicas, gente, elas vão acumulando também nos oceanos. Então, polissacarídeo, o que é um polissacarídeo? É um açúcar, né? Um carboidrato. Polissacarídeos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. E esses elementos, eles começavam a acumular nos oceanos, certo? Nesse mar primitivo. Ainda não estamos falando de vida, tá, galera? Estamos falando de substâncias químicas. Estamos falando de uma evolução química de Oparin e Haldane. Oparin e Haldane, então, criaram a seguinte ideia. Olha, essas substâncias químicas, essas moléculas aqui orgânicas, elas acabavam se aglomerando e formando estruturas que eles chamaram, gente, de coacervados. Veja, o coacervado, anota por gentileza, o coacervado não é um ser vivo, tá, galera? Mas o primeiro ser vivo, pela hipótese aqui, né, da evolução química, teria surgido a partir do quê? Teria surgido a partir dos coacervados. Então, repetindo, os coacervados de Oparin e Haldane são aglomerados, né, de substâncias orgânicas, de moléculas orgânicas, mas ainda não é o primeiro ser vivo, certo? O primeiro ser vivo teria surgido a partir dos coacervados. Por quê? Porque Oparin e Haldane observaram que, envolvendo esse aglomerado de moléculas orgânicas, ficava uma película, né, uma película de gordura, como se fosse uma membrana primitiva. Olha só que interessante, né? E isso eles denominaram, então, de coacervado. Então, repetindo aqui, né? Tem o Oparin, tem o Haldane, gases da atmosfera primitiva. Tem lá vapor d'água, hidrogênio, metano e amônia. Essas substâncias orgânicas simples se transformam em substâncias orgânicas mais complexas a partir de raios, né? De radiação, a partir do calor, originando substâncias orgânicas mais complexas, que não é um ser vivo, mas eles chamam de aglomerados, né, orgânicos, que são os coacervados. E a partir dos coacervados teria o quê? Possibilitado uma fermentação. Então o primeiro ser vivo, pela hipótese heterotrófica, teria sido um ser vivo fermentador, legal? Aí nós temos aqui a possibilidade de uma fotossíntese. Por quê? Porque a fermentação libera CO2. Cara, se a fermentação libera gás carbônico, a fotossíntese consome esse gás carbônico. Então, possibilita que tenha surgido os primeiros seres vivos fotossintéticos.
Lembrando, né, gente, reforçando sempre, isso não acontece, né, pela ideia deles, não teria acontecido da noite para o dia. Isso teria levado pelo menos aí alguns milhares de anos, certo? E aí, por último, surgem os organismos aeróbicos, os organismos que vão consumir esse oxigênio liberado ali na fotossíntese. Legal? Então, essa é a evolução química, né? E eu trago aqui para vocês, né, a questão dos coacervados, né? Então, imagens aqui, né, que eles teriam observado, falando, tá vendo? A forma tipo de uma película. Então, os coacervados são aglomerados orgânicos, certo? Mas ainda não é o primeiro ser vivo. Então, quando se fala de um coacervado, você tem ali, ó, proteínas, você tem água, né? E aqui está o coacervado, certo? E aí, então, terminamos essa ideia de evolução química de Oparin e Haldane. E aí, tem uma questão aqui, né, de como testar. Como que a gente pode comprovar se realmente essa ideia de Oparin e Haldane ela é válida, né? Então, entra aqui em ação um aparelho chamado de aparelho de Miller. Na verdade, esse aparelho está relacionando a dois cientistas, o Miller e ao Urey, né? Miller e Urey. 1953, veja, não faz muito tempo não, né, gente? 1953, o Miller, junto com outro cientista chamado de Urey, eu coloco assim, tá, galera? Porque nas questões eles vão cobrar exatamente assim. O aparelho de Miller e o aparelho de Urey, né? Que é essa engenhoca aqui. O que Miller, o que Urey eles fizeram? Eles vão simular a atmosfera primitiva. Veja que aqui eu tenho metano, tenho amônia, tenho hidrogênio. Você vai falar, professor, cadê o vapor d'água? O vapor d'água está aqui, ó. Então eles colocaram água aqui, aqueceram essa água, formou vapor, certo? Esse vapor d'água vai seguir e vai chegar aqui nessa região onde tem descargas elétricas. Vapor d'água, metano, amônia e hidrogênio submetido a descargas elétricas. E aí o que vai acontecer? Na sequência aqui tem uma serpentina que resfria e aí vai acumular aqui o que? Determinadas substâncias. E eles observaram, tá, gente, que acabaram produzindo em laboratório aminoácidos, substâncias que ele puderam falar, ó, tá vendo? A partir de moléculas orgânicas simples, nós observamos aqui o que? Aminoácidos. Então é possível que a evolução química realmente tenha sido válida. Por esse experimento aqui, ele dá uma reforçada na ideia da evolução química. Hoje não é a hipótese mais aceita, tá, gente? Por mais que ela faça, assim, talvez até algum sentido. Mas não é a hipótese mais aceita. Mas foi legal esse experimento porque ele reforça a ideia da evolução química. Legal? Um outro cientista chamado Sidney Fox, ele aqueceu os aminoácidos em rochas de um deserto. Então ele aquece os aminoácidos e ele observa que aquecendo esses aminoácidos eles tendem a quê? Eles tendem a desidratar e fazer aqui, aquilo que a gente chama de ligações peptídicas, né? Então durante uma ligação peptídica acontece uma síntese ali por desidratação. Então quando ele desidrata aminoácidos em rochas de deserto, ele observa que foi possível produzir proteínas a partir desse calor do deserto. Então Sidney Fox vai fazer um experimento também interessante aí. Certo, gente? Então temos aqui duas ideias, né? A evolução química fala do primeiro ser vivo ter sido fermentador, depois surge uma quimiossíntese. O que é uma quimiossíntese? É uma produção de moléculas orgânicas a partir de reação química, certo? Quando eu falo de quimiossíntese, mais ou menos isso daqui, ó, né? Quando eu tenho lá um organismo que pega o CO2, produz moléculas orgânicas como a glicose, C6H12O6, né? E aí, precisa de duas coisas, né? Ele precisa de uma fonte de hidrogênio e precisa de uma fonte de energia. Se essa fonte de hidrogênio, por exemplo, for o ácido sulfídrico, ele precisa só de hidrogênio, né, gente? Hidrogênio é esse hidrogênio que está aqui, ó, ok? E ele libera enxofre. Agora, a fonte de energia pode ser o quê? Pode ser uma reação química? Pode, certo? Se a fonte de energia for uma reação química de oxidação, certo? Oxidação. Você aprende lá na química que quem oxida perde elétron, né? Quem oxida perde elétron. E esses elétrons eles podem ser excitados para servir aqui de fonte de energia para que substâncias inorgânicas como o CO2, né, o dióxido de carbono, possa ser organificado, produzindo moléculas orgânicas, beleza? Então, isso seria o que nós chamamos de quimiossíntese. E depois possibilita, né, gente, que surjam ali os organismos fotossintéticos e, por último, a respiração aeróbica.
Essa não é a hipótese mais aceita na atualidade. A hipótese mais aceita na atualidade é a hipótese autotrófica, que vai defender que o primeiro ser vivo já fazia um quimiossíntese, certo? Primeiro ser vivo. Estou falando de bactérias, né, gente? Bactérias já faziam quimiossíntese. Professor, por que essa hipótese é a mais aceita na atualidade? Porque os cientistas descobriram bactérias, né, quimiolitotróficas na atualidade que fazem isso. Então eles observaram e falaram, cara, se tem bactérias que fazem isso, né, bactérias quimiosintetizantes, quimiolitotróficas que fazem isso, provavelmente então a vida possa ter surgido a partir dessas bactérias aí. Teriam sido os primeiros seres vivos, certo? Então temos ali daí a fermentação, fotossíntese e a respiração aeróbica, certo? Fechamos aí a parte teórica. Dá uma olhada nesse exercício aqui, ó. Ele traz lá o aparelho de Miller, né? Miller e Urey. E aqui você tem então hidrogênio, água, né? Vapor d'água, metano e amônia. O esquema acima representa o aparelho projetado por Stanley Miller e Urey em meados do século passado. Por esse engenhoso sistema, circulava hidrogênio, vapor d'água, metano e amônia, e através de eletrodos era fornecida energia na forma de descargas elétricas, simulando assim as condições da atmosfera primitiva do planeta Terra. Após algum tempo, Miller e Urey observaram como resultado de reações químicas a formação de produtos como aminoácidos, carboidratos e ácidos graxos simples que foram se acumulando. Sobre essa hipótese, que esse experimento corroborou sobre a origem da vida no planeta Terra, é correto afirmar que, letra A, ela reforça a evolução gradual dos sistemas químicos? Sim, né? Ela fala da evolução química, onde os gases da atmosfera primitiva formaram espontaneamente os compostos orgânicos. Sim, a partir de substâncias inorgânicas foi obtido aqui, né, aminoácidos, compostos orgânicos que originaram as primeiras formas de vida no planeta Terra. Então, perfeito, letra A é a alternativa correta em relação a esse exercício. Legal? Para fechar, mais um exercício aqui. O professor químico e cientista Stanley Miller ficou famoso por ter sido o primeiro a demonstrar que moléculas orgânicas necessárias à vida poderiam ser geradas em laboratório. Miller conseguiu produzir em seu experimento as seguintes moléculas. Que moléculas, gente? Polissacarídeos são açúcares, triglicerídeos, né, associados a lipídios, moléculas de benzeno, não, né? Aminoácidos, DNA e RNA, aminoácidos, né? Seguiam as moléculas aí que eles observaram, então, letra D, alternativa correta em relação a esse exercício. Legal? Finalizamos assim mais uma videoaula. Até a próxima aula, gente. Um grande abraço. Tchau!